Você acredita que os mortos voltam para se comunicar, para passar algum recado para quem está vivo? Olha só o que a palavra diz aqui em Lucas 16, no versículo 26, vai dizer assim: E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém entre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então aqui, irmãos, nessa passagem nós vemos aqui que o rico, quando Lázaro e o rico morrem, nessa passagem conhecida entre o Lázaro e o rico, quando o rico morre, irmãos, ele vai direto para o lugar de tormento, de sofrimento. Para falar a verdade, ele vai direto para o abismo, o Hades, o inferno. E ali, irmãos, ele avista, ele tem uma visão ali de pai Abraão, na eternidade, junto com Lázaro ao seu lado. E ele suplica para que ele deixasse que Lázaro molhasse, nem que seja a ponta do dedo para tocar na língua dele, para que aliviasse aquele tormento, aquele problema. Só que ali pai Abraão, ele fala que não teria como quem está no lugar de tormento passar para o paraíso. E quem está no paraíso passar para o lugar de tormento. Nós vemos, irmãos, que o rico fala para Abraão para que enviasse algum entre os mortos, para que enviasse algum recado ali à casa do rico, aos irmãos dele, aos pais, para avisar que o lugar de tormento, o inferno é real, para que eles não fossem lá. E aqui nós vemos Abraão, pai Abraão, falando, irmãos, que eles tinham Moisés, os profetas, e que ouvissem os profetas, os servos, aqueles que estão levando a palavra. E que mesmo que ressuscitasse alguém entre os mortos, eles não ouviriam. Então, ou seja, irmãos, para que a pessoa possa retornar, ela tem que ser ressuscitada. E outra passagem também, irmãos, que entra para desmistificar muita coisa. Essa verdade, se os mortos realmente voltam, é aqui em Eclesiastes, no capítulo 8, no versículo 5, diz assim: Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Agora no versículo 10 também diz: O que as suas mãos tiverem de fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Então aqui nós vemos, irmãos, Salomão, que foi um homem muito sábio, e o próprio Criador deu essa sabedoria a ele. Aqui ele também relata, aqui ele também desmistifica. Nós vemos que está muito claro, os mortos não voltam. E para a sepultura onde nós vamos futuramente, na nossa velhice, não há vida, não há sentimento, não há atividade nem planejamento, não há sentimento, não há o que falar, não tem como retornar. Porque aqueles que vão para a sepultura estão ali, irmãos. E então, por que muitas pessoas relatam, ali, em algumas religiões, que a gente sabe qual que é, por que alguns ali, irmãos, relata que o ente querido vem e se comunica com a pessoa? Alguns também relata que fazem carta psicografada. O porquê que isso ocorre? Nós vemos em 2 Coríntios 11, no versículo 14 ao 15, vai nos dizer o apóstolo Paulo falando que os demônios, Satanás e seus demônios, se possível for, eles se transformam até mesmo em anjos de luz. Então ali, irmãos, quando você vê a pessoa ali falando com você como se fosse o seu ente querido, alguém da sua família que já partiu, que já morreu, ali, irmãos, é Satanás personificado na pessoa, no seu ente querido. Ele se personifica a enganar as pessoas, para mexer com o psicológico, com o emocional das pessoas. E isso também acontece quando você tem ali um sonho com o seu ente querido, onde ele vem te falar algo, te dá algum recado, ela aparece para você em visão e sonho, não é a pessoa, o ente querido, a sua família. A passagem do rico e do Lázaro, ela é clara. Ela é explícita em nos mostrar a verdade, irmãos. Ela desmistifica muita coisa, porque
aquilo que o homem acredita, que os mortos voltam para passar algum recado, isso é mentira, porque não há como aquele que está morto, seja em qualquer dos dois destinos, seja céu ou inferno, não tem como a pessoa sair de lá e passar para o outro lado e mandar algum recado. E o que acontece? É o inimigo que ele vem, porque ele vê, ele não tem como ler os nossos pensamentos, mas ele vê, irmãos, a nossa expressão, ele opera na nossa dor. Ele, quando você abre a brecha, a legalidade de consultar os mortos, de dar um passo e seguir aquilo que ele colocou no seu coração, então ele vai e se personifica na pessoa. E ali ela vai te enganar. Ele vai te enganar. Vai fazer você achar que é a pessoa, o seu ente querido, mas na verdade não é. É Satanás se disfarçado. Porque a Bíblia mesmo diz que ele se disfarça, ele se transfigura até em anjo de luz. E por quê, irmãos? Porque ele sabe que isso é uma legalidade, é uma brecha. Consultar os mortos, irmãos, é uma brecha, é uma legalidade, é um portal que você abre na sua vida.